Beleza, gente? Voltando aqui no intervalo. Agora nós vamos dar um pouquinho de acentuação gráfica, tá? Seguinte, a minha pergunta é: acentuação gráfica é dentro de qual assunto da gramática normativa? Morfologia, semântica, fonologia ou sintaxe? Hã? O que vocês acham? Se eu escrever uma palavra de forma errada assim, já vimos a palavra. Leiam do jeito que está escrito. Rúbrica. É certo falar rúbrica? Não. Vamos tirar o acento gráfico. Como que fica agora? Rubrica é a forma correta. Então, vocês concordam comigo que um acento indevido faz com que o som da palavra fique errado? Então, a acentuação gráfica está onde? Fonologia. Porque um erro ortográfico importa num som errado também. Resulta num som errado. Tá, gente? Uma acentuação equivocada resulta num som também equivocado. Entenderam? Então, a acentuação gráfica é um assunto adstrito ligado à fonologia. Tá bom? Então, a gente vai começar a estudar fonologia, acentuação gráfica mais precisamente. Beleza? Eu falei antes de nós irmos ao intervalo que o que é ortoépia ou ortoepia? Não se lembram? Foi tanta coisa. O que é ortoépia ou ortoepia? Hã? É a pronúncia correta das palavras. Então, gente, nós sabemos que ortoepia ou ortoépia é a pronúncia. E a correta acentuação das palavras é a prosódia. Prosódia é a acentuação correta das palavras. E para que a gente consiga aplicar uma prosódia a contento satisfatória, é necessário, mister que nós saibamos utilizar a acentuação gráfica, tá? Prosódia é o uso correto da acentuação. Ortoépia ou ortoepia é o uso correto da pronúncia das palavras. Você tem que saber acentuar e pronunciar bem uma palavra. Ortoépia e prosódia. Tá? Ok? Muito bem. Legal. Vamos começar então o assunto concernente à acentuação gráfica. No Brasil, existem 3 tipos de acentos. Lembrando que acento nosso aqui é com C. Acento com 2 S é lugar onde nós sentamos. Acentos. Quais são, no Brasil, os 3 tipos de acento que existem? Nós temos o acento gráfico, o acento tônico e o acento por insistência. Vocês erraram todos, né? Tio! Nossa, mãe! Temos 3 tipos de acento. O acento gráfico, o acento tônico, o acento por insistência. Gente, o acento tônico, vocês podem chamar de acento prosódico. Lembra o que é prosódia? É o acento correto das palavras. Então, acento prosódico. Ok? Vocês vão ter que revisar tudo isso em casa, gente, que semana que vem vai ter simulado, tá? Eu não sei se o simulado fica disponível, deve ficar. Eu vou até passar pro Acas, pro coordenador, e ele disponibiliza também. Depois que vocês fizerem sala, ele disponibiliza pelo site, né? Para quem também não pode vir as aulas
presenciais possam fazer em casa o simulado, né? Acento gráfico, acento tônico, acento por insistência. Vamos ver alguns conceitos. Dentro do acento gráfico, gente, aí sim nós temos 3 acentos. Nós temos o agudo, que é o timbre aberto. Nós temos o circunflexo, que é o chapeuzinho, né? Que é o timbre fechado. E qual é o último? O acento grave, que é aquele crase, o fenômeno da crase. Tá bom? Tio não é acento, tá? Nunca foi. Tá bom? O tio é só um sinal de nasalização. Ele não é um acento gráfico, nunca foi. Cedilha, tio, são todos sinais, tá? Vírgula, pontos, sinais, são sinais. Acento mesmo no Brasil nós temos esse. Em espanhol, por exemplo, só existe o acento agudo. No espanhol eles não usam timbre fechado. Tanto que no espanhol não tem diferenciação de tom aberto e fechado, é tudo aberto. E eles não precisam do acento grave, porque lá não se usa isso aqui. Em espanhol é assim. Tá? Exemplo, vou à rua. Vou à rua. É assim. Em português. Em espanhol não tem essa contração. Eles separam boi a la calle, vou à rua, em espanhol. Então, não há necessidade do acento grave no espanhol. Para eles, só existe o acento agudo e nada mais. É mais fácil, né? Ok, gente. Entenderam isso? Vamos ver rapidão o que é cada um deles? Prestando atenção, acento por insistência não cai em concurso público. É aquele acento que você insiste nele. Exemplo, a palavra gol, quando alguém fala isso no jogo de futebol. Alguém grita, gol! Esse o é um insistente agudo. É um insistente acento. Não cai em concurso público. Ninguém nem sabe isso, nem se usa isso. Mas existe. Tá? Acento por insistência. Acento tônico ou prosódico. Qual a diferença entre o tônico e o gráfico? Gente, a diferença é que o gráfico, olha o nome, grafia, escrita. O acento gráfico é aquele que se escreve algo. Ou você escreve um agudo, ou um circunflexo, ou um grave. Já o acento tônico não se escreve, é a sílaba mais forte da palavra. Então vocês vão colocar assim que todas as palavras da língua portuguesa, possuem acento tônico. Todas as palavras da língua portuguesa possuem acento tônico, sem exceção. Não há exceção, gente. Como é que se escreve exceção? Já que eu toquei no assunto. Ajudem-me. E, X, C, E. Cedilha, galera. Nada de 2 S. Exceção. 2 S é excesso. Tá? Excesso. Exceção é com cedilha. Tá bom? Muito bem. Todas as palavras da língua portuguesa têm acento tônico, sem exceção. Não tem exceção, gente, não tem. Ah, Nelson, mas a palavra casa tem acento tônico? Claro que tem. Qual é a sílaba mais forte? Acompanhe comigo. Eu falo casar ou eu falo casa? Qual é a forte? Então aqui está o acento tônico. É a sílaba forte, que nós chamamos de sílaba tônica. É melhor do que sílaba forte, né, gente? Até porque forte, ainda mais com o meu sotaque aqui do interior, fica forte. É melhor sílaba tônica, mais bonito. Então a sílaba tônica é o acento tônico. É o K. A sílaba K. Lembrando, não é a primeira sílaba, é a penúltima. A contagem é sempre de trás, do final para o início.
tá? Não é a primeira sílaba que é forte, é a última, penúltima. É a penúltima sílaba forte, tônica, K. Então, todas as palavras da língua portuguesa têm acento tônico. Todas, não tem exceção, gente. Qualquer palavra que você me falar, a gente vai descobrir qual é a sílaba tônica. Certo? Exemplo, a palavra inconstitucionalmente. Qual é a sílaba tônica? Lembrando, no português você só vai olhar a última, a penúltima e a antepenúltima. Daqui para trás não pode ser sílaba tônica. Diferente do espanhol, que existem as palavras sobresdrújulas, que é difícil nessa parte. Mas no português não. Ou é a última, ou é a penúltima, ou é a antepenúltima. Ou é oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona. Qual é a forte? Qual é a tônica? A gente lê inconstitucionalmente? Não. A gente lê inconstitucionalmente? Não. A gente lê inconstitucionalmente. Portanto, qual é a sílaba tônica? Men, ou seja, a penúltima sílaba. Todas as palavras da língua portuguesa possuem acento tônico, mas nem todas possuem acento gráfico. A minoria possui acento gráfico. A maioria não possui acento gráfico, lógico. Tá? Entenderam isso? Todas as palavras da língua portuguesa possuem acento tônico, mas nem todas possuem acento gráfico. Observação número 2. Ou número 1, não sei como que vocês colocaram. Observação é assim. Ponto, 2 pontos. Observação. Tá? E se você quiser colocar número, observação 1, 2, você põe 1 aqui. Observação 1, 2 pontos. Observação. Quando uma palavra... Quando numa palavra, melhor, tiver acento gráfico... Quando numa palavra houver acento gráfico, obrigatoriamente aí também haverá. Quando numa palavra houver acento gráfico, obrigatoriamente também haverá, aí também haverá o acento tônico. Mais uma vez, quando numa palavra houver acento gráfico, obrigatoriamente aí também haverá acento tônico. Então, a palavra lâmpada. Pergunto a vocês, tem acento gráfico? Tem, cadê? O tiozinho, quer dizer, o circunflexo, né? O chapeuzinho. Qual é o acento tônico da palavra então? Você nem precisa esquentar a cabeça. O gráfico está ali, o tônico também vai estar ali. É obrigatório. Apareceu o gráfico, o tônico também será no mesmo lugar. Certo, gente? Entenderam? Mais uma observação. Nenhuma palavra da língua portuguesa possui mais de um acento gráfico. Nenhuma palavra da língua portuguesa possui mais de um acento gráfico. Entenderam? Ou é nenhum ou é só um. Ô Nelson, mas e a palavra órgão? E a palavra órfã? E a palavra acórdão? Uma palavra jurídica? E aí? Só tem um acento, qual é? O agudo. Porque o tio não é acento. O tio não é acento. Ele é um sinal nasal. Um sinal de nasalização. Mas não é um acento. Fechou, gente? Entenderam isso? Então, nenhuma palavra da língua portuguesa admite mais de um acento. Feito isso, só nem precisa anotar. O agudo, galera, é cabível
no A, no E, no I, no O e no U. Tá? Sofá, café, avó, açaí, tuiuiu, baú. O grave só é cabível no A, que é a crase, né? E o circunflexo é cabível no A, no E e no O. Tâmara, com E, ajudem aí. Patê e no O, tipo avô, tá? O circunflexo é cabível no A, no E e no O. O agudo é cabível no A, E, I, O, U. E o grave só no A. Certo? E o tio, que não é um acento, só é cabível no A e no O. Avião, aviões. É um som nasal, um sinal nasal. Certo? Agora a gente vai estudar em que situação são cabíveis os acentos agudos e circunflexos, que é o que cai em concurso público. Tá? Para isso a gente tem que saber a diferença entre oxítona, paroxítona e proparoxítona. Primeiro nós vamos ver a regra das oxítonas. O que são oxítonas? Quem sabe me dizer? Oxítona ocorre quando a sílaba forte é a última. Só isso. Quando a sílaba forte é a última. E o que é uma sílaba, hein, gente? Quem lembra disso do ensino fundamental? O que é uma sílaba? Sílaba é um fonema, um som ou grupo de fonemas expelidos num impulso de voz. Casa é o impulso de voz. Fonemas ou grupo de fonemas expelidos no impulso de voz. Tá? Casa, sofá. Então, qual é a regra das oxítonas? Primeira regra, gente. Primeira regra. Toda oxítona terminada, toda palavra oxítona terminada em A, E e O tem acento. Não importa se você tem um S aqui. A, o as, E, o es e O, os. Vamos lá dar exemplos? Exemplo de oxítona terminado em A, gente. Vamos escrever aqui. Sofá. Posso colocar o S? Pode, não muda nada. É o A, o as. Que mais? Sofá. Xará. Não é? Xará. A sílaba forte é a última. Rá. Sofá. Que mais, gente? Giló? Giló entra, mas entra aqui. Vamos no A rapidinho. Oxítona terminado em A, que tem acento. O Estado brasileiro, Pará, está acentuado corretamente. O que mais? Tá bom, né? Vocês entenderam? Oxítona terminado em A, gente, vocês vão pôr acento. Tá? Nós temos 3 exemplos de muitos outros. Tá? Deixa eu ver se eu trouxe alguns exemplos para nós. Tem vários aqui, ó. Maracujá ou maracujás. Estar, do verbo estar, ou estás, tu estás. Maringá. Tá? Vários exemplos aí para nós. Não importa se você coloca o S ou não. Entenderam isso? Com E, a palavra você. Posso dizer vocês? Posso? Não muda o S. Tá? A palavra patê. Patê. A palavra filé. Filé. Não importa se eu vou colocar filés ou filé. Vai ter acento. O que mais, gente? Quem conhece a lenda do Saci? Pererê, olha aí, ó. Pererê tem acento por quê? Porque é oxítona terminado em E.
Quem tem nome com acento aí? Ninguém. Geralmente sempre tem alguém com nome com acento. O meu nome deveria ter acento, mas não é pela regra dos oxítonos, a gente vai ver daqui a pouquinho. Só que nome próprio, gente, não tem aquela obrigatoriedade de seguir as regras ortográficas, tá? Tá bom? Vamos pro O, então. Eu posso falar avô ou avó, avô, tá? Eu posso falar com mais exemplos. Eu vou ter que pegar meus exemplos mesmo. Robô, giló, é verdade, o giló, robô, pôs, que é o verbo pôr. Vamos colocar aqui. Aqui também tinha ali um exemplo, ó, crochê, crochê, tá? Gente, observação, importantíssimo. Aqui são oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, não é isso? Ou seguidas ou não, vou colocar aqui, ó, seguidas ou não de S, que já vimos, ou lá, ou las, lo, ou los. Como assim? Vou entregar o documento. Vou entregá-lo. Entregar o documento, entregá-lo. Olha aqui, ó, oxítono terminado em A, seguido ou não de lo. Entenderam? Entregá-lo. Vou buscar a criança. Vou buscar lá. Oxítono terminado em A, seguido ou não de lá. Ou buscar as crianças. Buscá-las. Seguido ou não de lá ou las. Entenderam? O último é aqui, antes do hífen. Então é uma oxítona. Continua sendo uma oxítona. Porque a palavra é essa aqui. Isso aqui é outra palavra. Tá? Então ela continua sendo uma oxítona. Você vai comprometer o estabelecimento. Você vai comprometê-lo. Oxítono terminado em E. Tá bom? Deu para entender isso, gente? Oxítono terminado em A, E, O. Seguido não de S ou lá, lé, ló. Isso aqui eu acredito que todos vocês naturalmente acentuem. Né? Não tem assim nenhum mistério. O mistério é na hora da prova. Por que que o patê recebe acento? Aí você tem que descobrir. Gente, prova de acentuação gráfica é só você pegar todas as palavras que estão no enunciado e falar essa é paroxítono, essa é oxítono, essa é paroxítono, essa é oxítono, essa é proparoxítono. E depois ver qual é comum. Porque lá tem assim, ó, a palavra sofá é acentuada pela mesma regra de letra A, B, C, D ou E. Aí você vai descobrir, pô, sofá é oxítono terminado em A, é só você achar na questão uma outra oxítono terminada em A. Questão de acentuação é isso, a gente vai fazer. Tá? Não tem segredo, não tem. Uma dica, quando a gente terminar a aula de hoje, vocês vão sair, hoje não, que hoje é sábado, né, gente? Mas no domingo não com vontade de ressaca. Na segunda-feira, quando estiverem indo para trabalhar, irem para o trabalho, começa a ver as palavras que tem acento. Essa tem acento por tal coisa. Tá? Uma ou outra. Vocês vai ficar incutindo aquilo na memória, vocês não esquecem mais. Por isso que é legal quem tem acento no nome, que daí já vai treinando. Tá? Primeira regra é essa daí, de oxítona. Fechou? Vamos então para a segunda regra. Segunda regra. Toda oxítona. Gente, quando eu estou falando de oxítona, vocês têm que saber que tem que ter pelo menos 2 sílabas, né? Porque eu estou falando da última sílaba forte. Só é a última se tiver pelo menos 2 ou mais sílabas. Isso é óbvio, né? A
gente vai entender o porquê de eu estar falando isso daqui a pouquinho. Então, a segunda regra de oxítona que leva acento, toda oxítona terminada em, escreva aí, toda oxítona terminada em ditongo aberto ditongo aberto, seja este ditongo o EI, seja o OL, e seja o OI, levam acento gráfico. Toda oxítona terminada em ditongo aberto, EI, OL e OI, tem acento. Pessoal, esse aqui desculpa, é chapéu. É o El, desculpa, foi erro meu. Chapéu. É o exemplo do El. Tá? Ditongos abertos terminados em EI, EL e OI. Levam acento gráfico. Tá? Quem se lembra o que é um ditongo? Perfeito, gente. Desde quando eu dou aula, eu acho que é a primeira vez que falam direitinho, a primeira vez que eu pergunto. Todo mundo fala duas vogais na mesma sílaba. Não, gente. Não cabem duas vogais na mesma sílaba. Uma vogal não pode ficar ao lado da outra numa mesma sílaba. Elas se expelem. É o encontro de uma vogal e uma semivogal. Tá? Eu nem preciso dizer na mesma sílaba, porque uma semivogal não fica sozinho numa sílaba. Tá? Então, vou dar um exemplo de ditongo. Aqui a palavra peixe. O E é uma vogal. Claro, em toda sílaba da língua portuguesa tem que ter uma vogal. Não pode ter nem mais nem menos. É uma vogal e pronto. Aqui parecem duas vogais, mas não é. Porque qual é a mais forte que a gente pronuncia? O E ou o I? A gente fala peixe ou peixe. Então o E é a vogal, porque é a mais forte. O I é a semivogal. Tá? Então assim, na língua portuguesa, o A é o único 100% vogal. Ele nunca vai ser semivogal. Nunca. Então se você tem a palavra paixão, fica fácil, né, gente? Porque o A é sempre vogal. É óbvio que o que vem junto com ele é uma semivogal. Tá? Então, o ditongo é a reunião de uma vogal e uma semivogal. Nem preciso dizer que é na mesma sílaba, porque semivogais não ficam sozinhos em sílabas. Só vogais. E o A é sempre vogal, 100% todas as vezes. O E, I, O, U, às vezes são vogais, às vezes semivogais. Tá? Então, ditongo aberto, EI, EL e OI tem acento. Exemplo, com E, gente. A palavra ok. Pera aí, eu falei o exemplo errado, né? Heróis, ilhéus, véus, remói. Ok é oxítona, é paroxítona. Ok, paroxítona. A gente está falando de oxítonas. Não posso confundir isso aí. Então aqui o exemplo de EI. Fiéis e anéis, que é seguido ou não de S, gente, ó. Seguidos ou não de S. Então, ó, fiéis ao acento. Agora sim é uma oxítona, é a última forte, tá? A palavra que eu dei agora em ok é paroxítona, que a gente vai ver daqui a pouco. Não pode confundir, tá? Mas se na hora que der branco, é só você escrever, ó. Ok. Aí você fala, é a última que é forte? Não, é a penúltima. Isso aqui é paroxítona, a gente está nas oxítonas. Daria para, na hora da prova, ter a calma de escrever no papel e verificar qual é a sílaba forte. Isso é normal acontecer, ainda mais na hora que você está numa prova nervoso. Então você tem a calma, escreve, vê a sílaba forte, tá? Então aqui, seguido ou não de S, fiéis, eu posso dar outro exemplo, anéis
tá? Anéis tem acento porque é uma oxítona terminada em ditongo aberto. Certo, gente? Mais um exemplo agora com el, que eu falei antes de escrever. Chapéu. Chapéu. Seguido ou não de S, eu posso colocar chapéus normalmente, que o plural de chapéu é chapéus. Tem gente que fala chapéis, né? Mas tá errado, é chapéus. Um chapéu, dois chapéus. Tá? Ilhéus, a cidade, salvo me engano, a Bahia, né? Ilhéus, tem acento porque termina de ditongo aberto. El. Certo, galera? Dúvidas? E por fim, eu posso dar o exemplo de herói. Eu posso colocar heróis também. Ele se remói, do verbo remoer. Remói. Beleza? Qual? Mas aí a palavra muda para fiel. E aí ela deixa de entrar na regra. Não tem, porque não está terminado em ditongo aberto. Não existe nenhuma regra que fala que a palavra oxítona terminada em L tem acento. Muda a palavra. Mesma coisa de anel. Não tem acento. Porque não existe nenhuma regra que ampare o acento. Tá? Você tem que analisar a palavra como ela está escrita e não a origem dela. Tá bom? A gente vai ver isso já já, que existem formas de escrever que faz com que o acento se perca. A gente vai ver daqui a pouquinho. Você tem que analisar a palavra do jeito que ela está escrita naquele momento. Esqueça a origem dela. Tá bom? Pessoal, entenderam a segunda regra? Então vamos lá, falem para mim. Qual é a regra das oxítonas até agora? São só 3, já vimos 2. Qual é a primeira? Oxítona terminada em A, E, O. Seguida não de S. Ou lá, las, ló, lós. Segunda regra. Oxítona terminada em ditongo aberto. Terminou de ditongo aberto, você vai colocar o acento. E por último, a terceira e última regra, né? Ó, a minha letra é bem feia, gente, mas vocês estão conseguindo entender, né? Eu não sei escrever no quadro. Nem na folha, na realidade, né? Mas eu sei escrever num teclado, fica bonito. Vamos lá. Terceira regra. Toda oxítona terminada. Vamos lá. Oxítonas terminadas em ou ens tem acento. Toda oxítona terminada em ou ens leva acento. Exemplos. Leiam para mim. Amém. Por que amém leva acento? Porque é uma oxítona, veja, a última, terminada em. Tá? Armazém. Qual é o plural de armazém? Armazéns. Então, acento do mesmo jeito, porque termina em ens. Parabéns. Acento porque termina em ens. Aí o que pode confundir? Por que homem não tem acento? Vamos separar a sílaba? Qual é a forte? A gente fala homem ou homem? É uma oxítona? Não, não entra nessa regra. A gente está usando oxítonas. Homem é paroxítona, outra coisa. Então cuidado, gente. Foi o erro que eu cometi quando eu coloquei a ok, aquela palavra. Isso pode acontecer. Não se preocupe, coloque no papel e separe a sílaba. Você tem que descobrir qual é a sílaba forte. Descobriu a sílaba forte, tem que lembrar das regras, né? Então, as 3 regras estão aí no quadro. Estavam no quadro, mas estão no caderno de vocês, certo? Qual é a primeira regra? Falem para mim. Oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, lá, las, ló, lós. Segunda regra. Oxítonas terminadas em ditongos
abertos, seguidas ou não de S. Terceira regra, oxítonas terminadas em ou ens. Amém, armazém, também, parabéns, refém, reféns. Entenderam? O que eu falei para vocês 10 minutos atrás? Oxítona, obrigatoriamente, tem que ter pelo menos quantas sílabas? 2, porque a gente está falando de última sílaba. O que acontece no concurso público? Eles falam, te dão uma questão assim, ó. Olha a questão de concurso. A palavra pó recebe acento por se tratar de oxítona terminada em O. Certo ou errado? A palavra pó recebe acento por se tratar de oxítona terminada em O. A questão está errada. A palavra pó recebe acento por ser uma monossílaba tônica. Todas as vezes, olha como é fácil. Todas as vezes que você vê no concurso público, uma palavrinha acentuada e que seja monossílaba, é só por essa regra aqui. Monossílaba tônica. Sempre. Exemplos de monossílabas tônicas: pá ou paz. Não estou falando de paz, de guerra, paz não. Pá, de cavar. Uma pá, duas pás. Tá? Pé, fé, pó. É por isso que, se você quer abreviar o estou, abrevie de forma correta. Tô. Tá? Dói, gente. A palavra dói. Tem como separar? É dói ou dói? Tudo junto. Tudo junto. A palavra dói é uma monossílaba tônica. Vocês perceberam que as monossílabas tônicas, as regras são bem parecidas com as oxítonas. Ditongo aberto, A, E, O. Realmente, é muito parecido, só que são monossílabas tônicas. A palavra três também. Não tem como dividir três, separar. Então é uma monossílaba tônica. Mês. Olha aí, ó. Mês. Parece muita regra das oxítonas terminada em e es, em ditongo aberto. Não parece? Mas não é. É porque é monossílaba tônica. Cuidado, gente. Escreva aí, cuidado. Eu falei na regra das oxítonas que quando termina em I e U tem acento? Falei ou não? Falei não. Monossílaba tônica igual. É por isso que a palavra tu não tem acento. E tem gente que gosta de colocar um acento. Mas não tem. Porque isso só vale para A, E, O. Pá, pé, pó. Tu não tem acento. A gente está nas monossílabas tônicas. A polo eu vou falar daqui a pouquinho da regra do polo, que era um acento que existia antes. Tá? Nós temos monossílabas. Polo é dissílabo, duas sílabas. Tu não tem acento. E ti também não. Isso explica porque aquela outra palavrinha que eu não posso escrever aqui, né? Que, por causa do horário e tudo mais. Mas eu vou colocar um asterisco, que vocês sabem do que se trata. Também não vai levar acento, gente. Não leva acento. As pessoas colocam com acento. Tá? Tem gente que quer xingar. Pode xingar, mas xinga bonitinho, certinho. Se alguém colocar, gente, essa piadinha é besta, mas assim, pelo menos vocês se lembram, né? Se alguém algum dia colocar um acento, vocês falam bem assim: só se for no seu que tem um pauzinho no meio. No meu não. Você tira, ó. Tira o seu. Tira o seu da reta. Fica aí bonitinho, sem acento. Tá? Olha a regra das oxítonas na primeira. Eu falei A, E, O, não é? Pergunto, Jaru tem acento? Escrevam Jaru no caderno.
Jaru. Separem a sílaba e vejam qual é a tônica. Jaru. Qual é a sílaba tônica? A última ou a penúltima? A última. Logo é uma oxítona. Tem acento nas oxítonas terminado em U? Não. Então Jaru não tem acento. Tá? A cidade, óbvio, cidade é nome próprio, mas aqui em Rondônia a cidade de Jaru não tem acento mesmo, então tá correto. Jaru. Tá? O ex-jogador brasileiro Cafu. Claro, o nome próprio dele é um apelido na realidade, mas não precisa seguir essa regra. Mas se fosse seguir, Cafu não levaria acento. Cafu. Porque não tem acento. Tá bom, gente? Dúvidas? A palavra tatu tem acento? Por quê? Porque é oxítono terminado em U. Não tem acento em oxítonos terminados em U. Só em oxítono terminado em A, E, O. Entenderam? Coloquem aí outros exemplos de monossílabos tônicos. D, do verbo dar, espero que ele dê. Lê. Chá. Já. Chá e já. Pronto. Terminamos as oxítonas. É difícil, gente. Só tem que se lembrar, né? Só isso. Mas não é difícil. Para avançarmos, eu preciso fazer uma breve explicação de uns verbos. São os verbos ter e vir e seus derivados. Isso aqui, galera, é uma coisa assim básica do básico, é básico do básico. Concurso público pode vir a cair e em redação, se você errar, é certeza que o examinador descontará um grande ponto. Eu vejo ainda hoje muitas pessoas errando isso, que é facílimo. É muito fácil. Muito fácil. É assim. O próprio verbo ter e o próprio verbo vir, se tiver no singular, sem acento. Se tiver no plural, circunflexo. Então, se eu falo assim, ó, João tem sorte, vai acento? Não, porque é singular. Agora, se eu falo eles têm sorte, tem acento? Tem, galera, eles têm sorte. Vai acento circunflexo. Isso aqui é o básico do básico, mas eu vejo pessoas que escrevem e não se lembram de colocar o acento. Tá? Ó, as pessoas têm de se lembrar disso, dessa regra. Aqui é facultativo, tá, galera? Eu posso colocar tem que ou tem que de. As pessoas têm que se lembrar ou têm de se lembrar. A forma mais culta é tem de. Mas eu posso colocar o quê? Tem acento? Claro que tem. Porque ó, as pessoas, plural, as pessoas têm de se lembrar desta regra. A mesma coisa é o verbo vir. Então, ó, ele vem toda noite. Tem acento? Não. Agora, elas vêm toda tarde. Tem acento? Claro que tem, porque agora está no plural. Elas vêm. E ainda tem gente que não sabe e coloca assim, ó. Elas vêm. Que é verbo ver. A gente vai ver daqui a pouco. Não tem nada a ver. Né, gente? Nada a ver.
E por favor, quem for escrever nada a ver no WhatsApp, né? Coloca assim, bonitinho, gente. Não vai colocar do verbo haver. Tem gente que coloca assim, ó. Nossa. Nada a ver. Tudo a ver. Tá? O a tá, se você quiser, que são linguagens informais, mas mesmo assim você usa bonitinho, ó. Ah, tá. Ou o assim, tem gente que escreve assim. Não, gente, não. Se você quer escrever assim, tipo, tudo bem, você vai colocar assim, ó, que é uma interjeição, sim, separado, assim, tá? Como é que é? Onde? Sim, você pode colocar, mas é uma linguagem, né? Assim fica mais culto ainda. Sim, separando. Tá. Né? Mas como você vai escrever no WhatsApp, no Facebook, só não vai colocar assim junto, né? Ou nada a ver com o verbo haver, né? O verbo haver você vai usar no sentido assim: ele deixou R$100 em haver, né? R$200 em haver. Aí você coloca haver, o verbo haver, mas nada a ver e tudo a ver são separados. Tá bom, gente? Entenderam essa regra? Vão errar? Vão se esquecer? Não, não é talvez. Não vão se esquecer. E eu falei verbos ter e vir e seus derivados. Quem pode me falar um derivado do verbo ter? Obter, conter, que mais? Conter, obter. Do verbo vir: convir, intervir, etc, né? Ela falou obter, né? Obter. Que mais? Tá bom, né? Como funciona aqui? Singular, agudo, plural. Mesma coisa aqui, plural, circunflexo. Então, exemplos: a caixa contém ovos e as caixas contêm ovos. Qual acento eu coloco na frase superior? Aqui. A caixa, agudo, porque é singular. E aqui embaixo? Circunflexo, porque é plural. As caixas contêm ovos. Tá? Aqui eu posso colocar o verbo advir também, que é a procedência. Ele advém da França. João intervém. Eu falei que minha letra é feia, né? Mas hoje estou de parabéns. Tá dando para entender? Tá. Com dificuldade, mas eu leio para vocês anotarem. João intervém na situação. Que acento eu vou pôr? Agudo. E se eu colocar João e Maria intervêm? Circunflexo. Pronto. É isso aí. Espero que vocês não se esqueçam da regra. Bom? Mais uma vez, gente. Oxítono terminado em A, E, O, seguido não de S, de lá, o las, ló, lós, tem acento. Que mais? Oxítonos terminados em ditongo, aberto, tem acento, seguido ou não de S. E oxítonos terminadas em ou ens também levam acento. Tá na dúvida? Escreva a palavra, separe a sílaba e veja se é uma oxítona. Tá bom? Muito bem. Eu iria falar agora das paroxítonas, só que eu vou pular. Eu vou lá para as proparoxítonas, porque a regra é muito mais fácil.
Vamos pular para as proparoxítonas primeiro. Proparoxítonas. O que é a proparoxítona, gente? Quando a sílaba forte é a antepenúltima. Antepenúltima. Cuidado, gente, com esse radical aqui, ó. Ante. Por quê? Vejam só que eu vou escrever aqui, ó. Ante é um radical que significa anterior. E ante é um radical que significa contrário. Então eu pergunto a vocês, é antehorário ou anti-horário? Com E ou com I? Com I, porque é o sentido contrário do horário. Olha aí, ó. E é por isso que a gente fala antessala, porque é uma sala anterior, não uma sala contrária. E é por isso que a gente fala anterior, porque a própria palavra anterior vem de ante, que significa anterior. E é por isso que a gente fala anteontem, e não ontonte, ou antes de ontem, errado, tudo errado. É anteontem. Não existe antes de ontem. Tá? É óbvio que na pronúncia a gente não vai falar anteontem. Eu mesmo falo anteontem, como se fosse isso aqui, mas eu sei que é ante, né? A gente fala anteontem. Só é errado dizer antes de ontem, ontonte, tá? Agora, se você quiser falar um dia antes de ontem, não tem problema, mas é muita função, né? É melhor falar anteontem. Entenderam a diferença? Anti-horário, antessala, tá aí. Regra das proparoxítonas. Quase todas as proparoxítonas levam acento gráfico. Quase todas as proparoxítonas levam acento gráfico. Quase todas as proparoxítonas levam acento gráfico. É essa a regra, gente. Quem aí já leu em gramática que todas as proparoxítonas levam acento gráfico? Mentira, né? Mentira. Nós temos 3 exceções. Então não são todas. Mas vamos colocar alguns exemplos. Coloque no caderno exemplos de proparoxítonas. Lâmpada, lápide. Sou péssimo exemplo. Deixa eu pegar aqui. Fétido, árabe, síndrome, simpática. Tá na dúvida? Separa o simpático para você ver como é uma proparoxítona. Simpático é uma proparoxítona. Sólido, cômodo, etc. Quais são as 3 exceções? Como é que escreve exceções, gente? É com 2 S's? Ah, agora sim a gente acertou. Exceções. Existem 3 exceções de palavras proparoxítonas que não levam acento. A primeira exceção é a palavra performance, que significa... O que é performance? A performance muscular de desenvolvimento, né, gente? Performance é uma palavra, salvo me engano, francesa, não me lembro. Tá? Nós lemos performance, nós lemos performance, nós lemos performance. Proparoxítona que não tem acento. Tá? Outra palavra é uma que também de origem estrangeira, que significa, vamos ver quem sabe, per capita. O que significa per capita? Ah, eu ouvi certo. O que é? Por cabeça. Por pessoa, por cabeça. Per capita é por cabeça. Tá? Não necessariamente renda. Qualquer coisa per capita é por cabeça. Tá? A gente fala per capita.
A gente fala per capita. Pior que tem gente que fala, né? Mas o correto é per capita. Outra proparoxítona que não leva acento gráfico. Quase todas, menos essas três. E por último, por incrível que pareça, aposto que vocês não sabiam, porque realmente não se fala, mas tem documentário. Eu gosto de documentário no History, Net, não sei se vocês gostam. Alguns falam certo, outros não. É a palavra... Leiam para mim. Todo mundo fala habitat, que não é o correto, gente. Não é oxítona, não é paroxítona, é proparoxítona. Como é que você vai ler? Habitat. Ignora o T final, T mudo. Habitat. Sim, claro. Tem documentários que eles falam correto. O leão, no seu hábitat natural, beleza. Documentários mais antigos falavam muito em habitat, 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 e a gente cresceu ouvindo habitat. Tá? Mas o correto é habitat, não existe habitat. Muitos já sabem que fazem documentários e tudo mais, né? É habitat, não é habitat. Habitat. É isso aí, gente. As 3 exceções são essas. Terminamos por paroxítonas. Falta paroxítona. Depois algumas regrinhas especiais e a gente terminou a acentuação gráfica. E aí vamos para a ortografia, talvez não dê tempo para terminar hoje. Que horas são? 7h15. Tem problema. Não vai dar tempo para terminar a ortografia hoje. Mas a acentuação nós terminamos. Tá? Semana que vem a gente vai ter que ir um pouco mais rápido. Tá? Então vocês venham preparados para estudar. Paroxítonas, galera. Quem pode me dizer o que é uma paroxítona? É quando a sílaba forte é a penúltima. 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 Primeira observação. O novo, que não é tão novo, acordo, trouxe para nós 2 novidades nas paroxítonas. Primeira novidade, escrevam aí, não se acentuam vogais dobradas. Não se acentuam vogais dobradas. Não se acentuam vogais dobradas. É a primeira novidade. Então, gente, a palavra voo não tem acento mais. Tá? Se você quiser separar voo, vai ficar assim e você vai ver que a sílaba forte é a penúltima. Por isso é uma paroxítona. Voo, não é voo, é voo. Não tem acento mais. Tá? Que mais? Vogais dobradas. Espero que eles deem bons resultados. Não tem acento mais. Tá? Espero que vocês... Que eles leem. Eles leem, desculpa. Eles leem bons livros. Não tem acento mais. Eles veem bons programas. Não leva acento. Não tem acento. Vogais dobradas não se acentuam. Tá? Eu dou parte do meu tempo. Não tem acento. Algumas pessoas ainda colocam acento, porque não sabem que mudou. Mudou lá em 1990, mas só em 2012 passou a ser regra no Brasil. Mas mesmo assim, gente, 2012 para 2016, né? Já tem 4 anos para saber disso aí. Tá? Não coloca acento mais não. Tá bom? Vocês perceberam que eu coloquei esses verbinhos aqui? Creem. Perceberam? Vamos colocar o verbo aqui, ó. Ler, crer, ver e dar. Acho que são esses. Ele lê. Por que tem acento? Por que tem acento? Monossílabo tônico. Eles leem.
Por que não tem acento? Vogal dobrada. Ditongo, vogal dobrada. Crer. Ele. Crer. Por que tem acento? Monossílabo tônico. Eles creem. Por que não tem acento? Vogal dobrada. Ele vê. Eles veem. Em cima tem acento porque é monossílabo tônico. Embaixo não tem porque é vogal dobrada. Dar. Que ele dê. Que eles deem. Em cima tem acento porque é monossílabo tônico. E embaixo não tem acento porque é vogal dobrada. Ok? Tá dando para acompanhar? Completem para mim com a letra A ou com a letra B. A primeira alternativa é que verbo? Vir. Lembrou de vir? Você lembra de ir e vir, movimento. E o segundo verbo é o quê? Ver. Lembrou de ver? Lembra de enxergar. O que eu quero dizer na frase? Não se ir e vir filmes como antigamente ou não se enxergam filmes? Do verbo ver. De se ver. Não se vê filme mais como antigamente. Então a resposta certa é... Cuidado com o vir e o ver, tá, gente? Causa confusão para alguns. Tá? Entenderam isso? Bastante coisa? Muita coisa, né? Isso é só a primeira aula. Na segunda eu pretendo passar bem mais coisas. Mas tá bom, uma vez por semana só, né? Acontece que durante a semana a gente estuda outras coisas. Eu falei que nós temos duas novidades com as paroxítonas, né? Temos mais, mas as mais importantes são as duas. A primeira qual é, gente? Não se acentuam vogais dobradas. A segunda novidade do acordo, é que não se acentuam, coloque aí, não se acentuam ditongos abertos em paroxítonas. Não se acentuam ditongos abertos em paroxítonas. E vocês perceberam que nas oxítonas a gente acentua, né? Mas nas paroxítonas não. Então, galera, a palavra heróico... Olha o ditongo aberto aqui, ó. Não leva acento. Ô, professor, mas a palavra herói leva acento. Claro, porque herói é uma oxítona terminada de ditongo aberto. Agora, ditongo aberto na paroxítona não leva. Cuidado, herói tem acento, heróico não. Eu posso escrever para vocês aqui jiboia. Posso escrever coreia. Posso escrever até um nome próprio, Andréia. Andréia. Tá? São todas palavras paroxítonas com ditongo aberto e não vão levar acento. Colmeia, outro exemplo. Assembleia. Então, quem é da igreja Assembleia de Deus não pode ter acento. Se tiver acento, você conversa lá com o pastor e pede para ele arrumar, né? Para te suprimir o acento, tirar o acento. Porque a assembleia é uma paroxítona com ditongo aberto que não leva acento mais. Tá bom, gente?
Ideia, não leva acento também. Só isso. Agora vamos às regras das paroxítonas. Isso foi o que mudou. Tem mais algumas coisinhas? Tem, mas o mais importante é isso aqui, tá? Gente, é assim, ó. As paroxítonas, a maioria não tem acento não. Só que é muita coisinha para decorar. Eu vou falar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em on, ons, rx, nl, ps, uns, ans, ei, us e is. Dá para decorar? De novo. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em on, ons, rx, nl, ps, uns, an, ei, us e is. Difícil, né? Eu vou escrever, não vai precisar pausar essa parte. Mas assim, é só para vocês entenderem que as oxítonas dá para gravar. A, E, O, em, ens de tom aberto. As paroxítonas todas têm, direta, com exceção de per capita, apta e performance. As paroxítonas, a regra das vogais dobradas, ok, não se acentuam vogais dobradas. A regra do ditongo aberto em paroxítona, beleza, não vou mais colocar acento no ditongo aberto. Agora, como é que eu vou decorar isso aqui? Tem macete? Tem. Só que assim, eu já dou aula há muitos anos. Uns alunos adoram macete. Nunca esqueci, professor. Outros não muda nada para eles. Então eu vou passar aqui para vocês com a expectativa, com a esperança de que vocês consigam ver o macete e decorem o macete. Mas não posso garantir, tá? É assim, ó. Primeira regra. Paroxítonas terminadas em on, ou plural, né? Ons, R, X, N, L, PS levam acento. Qual o macete? O macete, que não fui eu que inventei, só acrescentei o PS, é assim. Você vai imaginar um remédio. Um remédio chamado Rouxinol. Aí você vai colocar vogais. E vai ter ons rouxinols. Rouxinol. Para alguns servem, para outros não. Para mim serve desde quando eu aprendi isso aí, há muitos anos. Posso falar há muitos anos atrás? Não. Há muitos anos, quando eu aprendi, eu já aprendi assim. On RXNLPS, on rouxinols. Para mim serve. Lembra do remedinho Rouxinol? Acrescenta o PS aí, on rouxinols. Você vai até a farmácia e pede on rouxinols. Né? Pode ser que sirva, pode ser que não. Vamos então ver os casos, né? Terminado em on, gente. Em on, eu tenho aí próton, prótons, nêutron, nêutrons, elétron, elétrons. Terminado em R, eu tenho açúcar, paróxide terminado em R. Fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Fêmur. Tem acento porque é uma paróxide terminada em R. Terminado em X, eu tenho tórax, que é uma oxígeno terminada em X. Eu tenho fênix, xerox, que eu posso também inclusive falar xerox, tanto faz, ou fotocopiadora, né? Mas xerox ou xerox são formas corretas. A diferença é que xerox você vai pôr acento, xerox não, porque daí xerox se torna uma oxítona. Xerox, Onix. Por isso que o carro da Chevrolet Onix tem
tem acento, porque é uma paroxítona terminada em X. N. Quem pode dar exemplo de N? Deixa eu ver aqui exemplo. Ninguém fala, eu tenho que olhar, né? Éden, hífen, pólen, sêmen, pólen, etc. Pólen é uma paroxítona terminada em N. Hífen, paroxítona terminada em N. L, eu tenho amável, paroxítona terminada em L. IPS, eu tenho bíceps, fórceps, quadríceps, tríceps. São todas paroxítonas terminadas em PS, ó. Bíceps. Tá aí, ó. É a penúltima sílaba forte terminada em PS. É só isso, gente. A primeira regra, falta a segunda. É cansativo, né? Mas, infelizmente, é a regra. Uma notícia boa, depois que você entende isso aí, não vai ser tão exaustivo mais. O negócio é, por isso que eu falei, sai daqui, começa a ver por que tem acento. Ó, ali tá escrito silêncio. Por que tem acento? A gente vai ver daqui a pouquinho. Vê se tem mais algum outro acento aí escrito nas paredes. Só este, né? Silêncio. O negócio da acentuação é, saiu, começa a ver por que tem acento, por que tem acento, depois você já vai estar entendendo tudo. Tá? Eu falei que o meu nome deveria ter acento. Vamos ver? Meu nome é oxítona ou paroxítona? A gente fala Nelson, que já é feio o nome Nelson. Imagina se fosse Nelson, né? Nossa, Nelson é uma paroxítona. Tá aqui, ó. Existe alguma regra que fala que paroxítona terminada em N tem acento? Paroxítona terminada em N, galera. Tá aqui. Então meu nome deveria ser assim, ó. Mas é nome próprio. Então não tem, mas deveria ter. Se fosse seguir a pé da letra, arrisca a regra. Entenderam? Ia ser mais estranho, né, gente? Já pensou? Mas pelo menos estaria em concordância, em harmonia com o português. Olha aí. Tá. Gente. Lápis. Claro que lápis tem acento. Ó. Lápis. Mas por quê? O is não tá aqui, porque tá na segunda, que eu vou passar agora. Tá? Tá na segunda regra. Não acabou ainda. Gente, vamos lá falando comigo, pra gente ver se consegue entrar. Toda paroxítona terminada em ON, RX, NLPS. ON, RX, NLPS. De novo. ON, RX, NLPS. ON, RX, NLPS. ON, Rochinopes. ON, Rochinopes. Aí você só tira as vogais e tem o ON, RX, NLPS. Tá? Segunda regra. Coloquem aí. Todas paroxítonas terminadas em... E agora vem um macete que eu que inventei, galera. Então, pode ser que seja até pior do que o de cima, né? Você sabe qual é o nome que se dá a macete? Isso é um... Leiam. É um mnemônico. O mnemônico é um macete, algo que você cria para te ajudar. Tá? Todo mundo que estuda direito constitucional sabe lá do artigo que fala do Sociediva Plu, que são os princípios fundamentais da República. Soberania, dignidade, cidadania, valores sociais, trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. Sociediva Plu são os mnemônicos que a gente grava para nós aprendermos as matérias. Macete é sinônimo de mnemônico. Tá? Então vamos ver o mnemônico que eu criei aí para o segundo exemplo de paroxítonas. É assim, ó. Ai, ai, vamos lá. Vamos escrever, né? Fazer o quê?
Calma aí, terminou ainda não. Aí, para não ficar estranho, eu coloquei 2 M's aqui, ó. Aí fica tipo uma mão, né? Ó, uma mão, um say uses. Ajudou ou não? Ajudou, gente. Um mamão. Quem que não conhece um mamão? E quem que não conhece um say uses? Ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar de um say uses. O M, ele não existe. Eu só pus pra... Então, toda paroxítona terminada em um ou uns, em an ou ão, e, u, is, us, is, tem acento. Uma mão, say uses. Por isso que eu falei pra vocês, quem for ver online depois, volta a fita, volta a gravação e vai ver que eu falei paroxítonos terminados em on, r, x, n, l, p, s, uns, an, ão. Aí eu falei e, us, is. Porque já tá aqui na cabeça, ó. On, r, x, n, p, s, n, l, p, s, an, ão, uns, e, us, is. Parece trava-língua, né? Mas é o correto. Ó, paroxítono terminado em um, que leva acento, álbum. Onde que tá o acento do álbum, gente? No U? É álbum? Não, é álbum. A gente tá em paroxítona e não oxítona. É, normal, as pessoas falam mesmo, não vai com vontade de acentuar o um. Qual é o plural de álbum? Álbuns. Tá aqui, ó, terminado em uns. Terminado em uns. Exemplo de paroxítono terminado em an, gente, que tem acento. Orfã. Qual é o masculino de órfã? Órfão. Tá aqui, ó, o órgão. Tá aí. Órfão, o órgão, o acórdão. Um já foi, né? Álbuns. Paroxítono terminado em ei. Seguido ou não de S. Eu posso falar fáceis. Olha aqui, ó. Fáceis. Tá aí, ó. Fáceis. Os. Eu posso falar vírus. Vírus. Is. Eu posso falar lápis. Tá aí a regra. Você perguntou se lápis tinha acento. Na última regra a gente viu porque lápis tem acento. Lápis. Bilis. Lápis. Anubis. Né? Deus do Egito. Etc. Ah? Saúde entra no verbo, na regra do hiato que eu vou falar daqui a pouquinho. É hiato. Não é... Ela é uma paroxítona, mas é um hiato. É outra coisa. Tá? Gente, como é que estamos? Eu vou terminar a aula de hoje com acentuação pra gente não ter que entrar em ortografia, tá? Só acentuação hoje. Porque é muita coisa e muita informação desde o começo da aula, 4 horas de aula, eu entendo. Tá? Só que eu espero que vocês estejam absorvendo. E em casa façam a revisão, né? Temos mais algumas coisinhas para vocês antes de nós irmos embora, tá, gente? Rapidinho, dentro da acentuação ainda. Existe uma coisa no português que é chamada de proparoxítona. Alguns chamam proparoxítona aparente. Tem concurso que prefere chamar de proparoxítona eventual. Outros chamam de proparoxítona imprópria. É a mesma coisa. Vocês vão me ajudar a fazer isso aqui. Digam pra mim, como é que se separa a sílaba de régua? Vamos lá. Régua. Eu não sei se régua tem acento ou não. Vou deixar sem acento. Separem pra mim.
Ré. Assim? Tá bom, tá certo, tá certo. Se eu for falar dessa forma, régua é oxítona ou paroxítona? Tá aqui, ó, né? A gente não fala régua, a gente fala régua, paroxítona. Mas eu não me lembro de nenhuma paroxítona que fale que terminado em A tem que ter acento. Eu sei que oxítona terminado em A tem acento. Então, será que tem acento? Não sei. Acompanha comigo. Isso aqui é o que, gente? Hã? Vogais não. Uma vogal e uma semivogal. Qual é o nome que se dá a isso? Ditongo. Qual das duas é vogal? Claro, porque o A é o que? Sempre vogal. O que o U é? Semivogal. Quando você tem essa estrutura, gente, de semivogal mais vogal, você percebe que é do menor para o maior? Então isso aqui a gente chama de ditongo crescente. E vocês se lembram que eu falei no começo não, na metade da aula, que toda sílaba tem que ter uma vogal? Mas tem que ter mesmo. Não pode ficar sem, não pode ter mais de uma. Acontece que quando tem esse tipo de situação, a palavra régua, ou ditongo crescente, o A mais especificamente, ele fica tão empolgado que ele é uma vogal, mas tão empolgado, ele sabe que ele tem força o suficiente, que ele fala assim, quer saber? Eu quero ficar sozinho. E ele consegue ficar sozinho. E aí, o U deixa de ser semivogal e se torna uma vogal. Então quer dizer, Nelson, que toda vez que uma sílaba terminar com ditongo crescente, existem duas formas de se separar? Sim. E aqui agora, nós temos uma proparoxítona. E toda proparoxítona, quase todas, têm acento. Então por que régua, silêncio, que está escrito ali, em muitos outros casos tem acento? Porque é uma proparoxítona eventual. Por que esse nome eventual? Porque eventualmente pode ser proparoxítona ou uma paroxítona. Deu para entender? Outros exemplos. Série. Silêncio. Olha aí, ó. Trégua. Água. São todos exemplos de proparoxítonas eventuais, impróprios ou aparentes. Eu confesso para vocês que eu sempre ouvi e li eventual e impróprio. Até que um aluno mostrou, no ano passado, uma prova da faculdade com um professor da UBRA, e ele falou proparoxítona aparente. Que ele pediu umas explicações, umas aulas, eu estava dando umas dicas para uma prova do professor da UBRA, e eu vi lá proparoxítona aparente. Aí eu adotei também, que pode vir no concurso, né? Proparoxítona aparente. Deu para entender isso, galera? Estamos quase terminando. Que horas são? Dá tempo. Entenderam? Tem que ter o ditongo crescente. Só que assim, se a prova do concurso falar para você que árabe tem acento pela mesma regra de série, é mentira, porque árabe é uma proparoxítona pura e série é uma proparoxítona eventual. Não são a mesma regra. São regras distintas. Aqui é a proparoxítona pura, aqui é a proparoxítona eventual, porque termina em ditongo aberto. Entenderam isso? Sim? Coloquem aí, hiatos. Hiatos. Quem se lembra o que é um hiato? Ditongo é quando você tem uma vogal e uma semivogal unidas. Hiato é quando você tem uma vogal separada por outra, separada de outra
uma sílaba, por causa de um hífenzinho. Então, a palavra hiato é um hiato. Vamos separar? Ó, I-A-T-O. Vocês concordam que o I tá quase pertinho do A, só estão separados por um hífen? Isso é um hiato. Hiato é quando uma vogal está ao lado da outra, porém separadas pelo destino, pelo hífen. Tá? Isso é um hiato. Entenderam? Então, vocês vão colocar assim que todo hiato I e U, desde que sejam tônicos, levam acento. Tônico a gente sabe que é forte, né? Todo hiato I e U, tônicos, levam acento. Hiatos I e U, tônicos, levam acento. Hiatos I e U tônicos levam acento. Não importa, gente, se é oxítona, paroxítona. Olha os exemplos. Saúde, tem acento? Tem, porque é um hiato U tônico. Paroxítona. Agora, tui, ui, U leva acento porque é um hiato tônico, porém oxítona. Não importa se é paroxítona, oxítona. Tuiuiu. Baú é o hiato U tônico. Não importa se é oxítona ou paroxítona. Baú, saída, saúva, Itaú. Entenderam? Tem exceção? Tem. Qual é a exceção? A exceção, gente, é a seguinte: exceção. Se o hiato vier antes de NH, não tem acento. Que ninguém põe acento nisso também, né, gente? Exemplo: rainha. Alguém põe acento em rainha? Claro que não. Mas não é um hiato I tônico? É, mas vem antes de NH, não tem acento. Moinho. Não tem acento, porque é um hiato I tônico, mas vem antes de NH. Aí não leva acento gráfico. Ok? Dá pra ver mais algumas coisinhas ou não? Ou a cabeça já tá pedindo arrego? Tem uma outra regrinha, gente. Não se coloca acento em hiato tônico na paroxítona depois de ditongo. Exemplo: feiura, bocaiúva. Mas isso aí já é muito aprofundado também, tá? Eu preciso falar para vocês rapidamente sobre os acentos diferenciais. Escrevam aí: acentos diferenciais. Acentos diferenciais. Estamos terminando, tá, gente? Só mais isso, mais duas coisinhas, aí a gente termina. Os acentos diferenciais são aqueles acentos que não necessariamente seguem uma regra. Eles existem para diferenciar uma palavra da outra. Você falou mais cedo da polo, lembra? Polo, né? Antigamente, não tão antigo assim, antes do acordo, você tinha que colocar acento na palavra pelo do corpo, pelo do animal, para diferenciar da preposição pelo. Tipo assim: eu torço pelo Brasil, não tinha acento. E o pelo do gato caiu, tinha acento. Hoje em dia, não se usam mais os acentos diferenciais. Antes tinha polo com acento, polo sem acento, para com acento, para sem acento. Hoje não se usa mais. No entanto, restaram 3 acentos diferenciais. Só 3. Antes eram mais. Então, quais são os acentos diferenciais? Por isso que é o nome, ó, acentos diferenciais, para diferenciar uma palavra da outra. Quais são os acentos diferenciais que restaram no Brasil? 3 palavrinhas, que eu tenho um macete para vocês. É uma pergunta. Pode pôr a forma
É uma pergunta. Então você tem pode e pôde, por e forma e forma. Tá? Então você tem pode e pôde, por com acento e por sem acento, forma e forma. São os 3 acentos diferenciais que restaram no Brasil. Pode pôr a forma? Tem que lembrar dessas 3 palavrinhas. Tá bom? Nem vou anotar. Vocês que vão elaborar frases para mim. Elabore uma frase com a palavra pode. E eu repetirei aqui. Elaborem aí. Pode falar isso aí, ouve. Vai. Pode ir embora? Já, já. Tá certa a frase. Pode ir embora? Tá certo. Agora aqui de baixo. Ele não pôde vir ontem. Pretérito. Ele pode vir amanhã? Porque ele não pôde vir ontem. Entenderam a diferença? Agora aqui. Elabore uma frase com o verbo por, com acento. Já até falei o que é a palavra, verbo. Com por com acento. Elaborem para mim uma frase. O pôr do sol está bonito. Exatamente. É verbo, gente. Vou pôr o livro na cadeira. Sobre a cadeira. Verbo, colocar. Ou o pôr do sol, verbo. E aqui, por. Por favor, torço por você. É só uma preposição. Entenderam? Forma, dê um exemplo para mim. A forma do bolo está quente. Vou untar a forma. E aqui? A forma geográfica. A forma como você unta, a forma está correta? Olha aí. Tá? Forma e forma. São os 3 únicos acentos diferenciais que restaram no Brasil. Entenderam? Última coisinha para nós irmos embora, que é a perda do acento. Escrevam aí, perda do acento. Não me falem perca do acento, hein, gente? É perda, não é perca. Perda é substantivo. Perca é verbo. Então espero que ele perca, tá certo? Que é verbo. Agora, a perda do acento é substantivo. Então, perda é substantivo e perca é verbo. Como é que se perde substantivos? Desculpa. Como é que se perde acento? De 2 formas. Com radicalmente e no diminutivo. Como é que se escreve café, gente? C-A-F-E com acento. E cafezinho? Cafezinho não tem acento. Porque se você for colocar acento, vai virar uma proparoxítona, aí vai ficar cafezinho. Colocou no diminutivo, perdeu o acento. Porque daí se tornou uma paroxítona, cafezinho. Eu lembro numa época que tinha uma menina no Facebook, Flávia, e ela colocava Flavinha e colocava com acento. Então você deveria ler assim, Flavinha. Não tá certo, gente. Qualquer palavra no diminutivo perde o acento. Então, anéis, anéisinhos, sem acento. Tá? Entenderam? Lápis, lapisinhos, sem acento. E se você colocar o radicalmente, também perde acento. Rápido tem acento? Por quê? Porque é uma proparoxítona. E rapidamente? Perde o acento, porque se tornou uma paroxítona. Rapidamente. Alguma dúvida, galera? Na aula que vem a gente vai estudar ortografia. E eu quero começar com vocês também concordâncias e regências.
já na próxima aula. Venham preparados, estudem, pois vai ter simulado. Beleza? E até semana que vem.